você também tem, que eu acho muito legal. Você tem essa maneira de se comunicar que o jovem consegue. Você tem essa habilidade e você gosta disso. Bastante. A gente conversou já há algum tempo e olha, já tava essa história de inteligência artificial, hein? Porque agora evoluiu ainda mais. Agora, mas ainda não entende ironia, tá? Ainda não entende. Então, ainda estamos na frente. Você nessa jornada, nessa tua comunicação com o jovem, vamos lá, falando dos 2 últimos anos, então. Você tá sentindo que tá melhorando, tá piorando? Que jovem, ou isso é tudo também, o pessoal tá jogando muita lenha na fogueira, calma, porque eu tenho filhos e me preocupo, e eu queria saber de você que entende, você melhor do que ninguém pode dizer, com todo esse estudo social que você faz, inclusive, como estão os jovens? Raul, é assim, ó. Adolescente é ruim desde que o mundo existe. É ruim. E eu falo isso pro adolescente, é na boa. Eu falo, gente, assim, vocês vão, daqui uns 20 anos, vocês vão olhar pro professor, pro teu futuro, pro teu passado, e falar assim, pô, aquele professor tava certo. Era ruim mesmo. Hoje tá legal e tal. Então, assim, todos nós fizemos atrocidades e coisas inimagináveis na nossa adolescência. Tivemos pensamentos que não fazem o menor sentido. Só que tem um detalhe nessa geração, que é o seguinte, você só vai saber da minha adolescência o que eu quiser que você saiba. Sim. Eu vou fazer uma... Não, isso aqui eu não vou contar pro Raul, não. É verdade. Isso aqui, não, isso aqui é legal de contar, isso aqui e tal. Hoje, tudo está sendo registrado e muitas vezes está sendo até transmitido em tempo real e tudo mais. Então, essa é uma diferença. E aí, nós caímos... Tem um grande psicólogo, né, que estuda neurociência, que é o Daniel Kahneman, que morreu faz uns 6 meses aí que o Daniel Kahneman morreu. Nossa. O Daniel Kahneman, ele ganhou um prêmio Nobel de economia sendo psicólogo. O cara falou assim, não é... Ganhar na minha área é muito de boa. Eu vou ganhar na área dos outros. O Nobel já é trader. Ele falou, não, mas eu vou ganhar em outra área. Que ele fez uma teoria da aversão à perda, que a teoria da aversão à perda diz assim, a alegria de ganhar é menor do que a dor de perder. E aí ele usa um exemplo assim, você põe 100 reais lá na bolsa, aí você abre lá no outro dia, tem 110. Sim. Aí você fica feliz, legal, obrigado. Aí no outro dia você perde os 10. Veja bem, você voltou para o estado inicial. A alegria de ganhar é uma, só que a dor de perder é muito maior, sendo que subiu 10 e desceu 10. Então, ele, em cima dessa ideia, ele diz que a gente tem uma teoria de perder o que já conquistou. Que daqui a pouco eu vou fazer um gancho nisso quando a gente conversa com os adolescentes. Então, eu percebo que a máquina é igual, o adolescente se comporta igualzinho, todos os adolescentes se comportavam em toda a história. Que muitas vezes é uma impulsividade que leva para coisas ruins, né? Você vê assim, o adolescente é o público que mais mata e mais morre. Né? A primeira causa de morte entre jovens é morte violenta. Então, assim, tem que ter impulsividade para ter morte violenta. A morte violenta tem que ter impulsividade. Se está todo mundo de boa, ninguém morre de morte violenta. A segunda causa de morte de adolescente é acidente de carro. Ninguém morre de acidente de carro a 50 por hora, de boa, prestando atenção, parando no farol. Né? Aí é suicídio. Isso não aumentou? Problemas respiratórios. De suicídio? É que se você... números absolutos aumenta, claro, porque a população aumenta, né? Mas eu não tenho, assim, não saberia te dizer, mas tem uma questão também que hoje você tem acesso à informação e você fica sabendo de tudo. Então, a estatística, ela também precisa ser olhada com carinho porque ela pode ser enviesada. É verdade. É igual a gente falar assim... hoje tem muito acidente de carro. Claro, pô, o cara bate lá em Sorocaba tá sabendo, e você fica sabendo agora, em tempo real. E a gente não sabia, o mundo era o nosso bairro. Sim. Então tem que tomar cuidado para entender. É igual, por exemplo, hoje lá no Morning surgiu uma ideia que a gente estava falando sobre a questão do QI. Que falam assim, a nova geração tem um QI menor do que a geração anterior. Fato isso? Então, fato. Só que o Ariano Suassuna dizia uma frase que era o seguinte, existe a mentira deslavada e existe a estatística. Olha! O Ariano Suassuna tinha essa frase. É fato. Só que aí quando você fala assim, vou olhar o teste de QI. O teste de QI que era feito em 1990 não é o mesmo de hoje. Sim. Por quê? O teste de QI usa a referência de 100. Então 100 é o teste de QI médio.
100. A Inglaterra tem média de QI 100. O inglês, perante o mundo, ele é um cidadão médio de inteligência. Japoneses têm 108 lá de média, Brasil tem 85. O que acontece? Conforme o mundo vai evoluindo, o 100 não continua 100. Ele aumenta porque as pessoas estão ficando melhor. Então, ter 100 é mais difícil hoje do que era nos anos 90, por exemplo. Mais difícil ou mais fácil? Mais difícil. Mais difícil. Ou seja, se um menino de hoje pega um teste de QI dos anos 90, um brasileiro que é QI 85, ele seria 130. Entendi. Só que aí quem faz o teste tem que jogar esse teste para dentro da margem para que o 100 seja a média. Entendi. É igual se a gente fala assim, por exemplo, a água ferve aos 100 graus. Aí eu vou lá, estou num lugar que tem pouca rarefeito. Aí começa, tá fervendo com 110. Então 110 virou 100. Entendi. Eu preciso arrastar o número médio, né? Entendi. Então são essas análises que a gente tem que fazer, porque é muito fácil chegar e falar assim, os moleques não sabem nada, é tudo burro, não sabe pegar um ônibus, não sabe andar na rua, não sabe nada. Claro, não sabe, não são estimulados a isso, mas sabem outras coisas, né?